apóstolo Paulo, no versículo 9 do capítulo 12 de Romanos, ele diz assim: primeiro, vamos falar sobre características de um verdadeiro cristão. Primeiro, o amor, Paulo prega assim: o amor seja sem hipocrisia. Como é que está escrito aí? O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao quê? Ao bem. Isso é o que Paulo ensina no versículo 9 do capítulo 12. Pelo ensinamento de Paulo, quando ele diz que o amor seja sem hipocrisia, então ele está se referindo, olhe para mim por favor, à sinceridade. O quê? A sinceridade de coração. Primeira característica, de acordo com a pregação de Paulo, de um cristão genuíno e verdadeiro, é a sinceridade, gente. A sinceridade. A sinceridade na fé que ele professa ter no Senhor. A sinceridade na sua busca por Deus. A sinceridade no seu amor, na sua, digamos assim, entrega a Deus. Recorra aí, por favor, a folha. Por quê? Hipocrisia. O que significa hipocrisia? É o ato de fingir seus verdadeiros sentimentos e o que mais? E intenções. Irmãos, olhe para mim, por favor. Não são poucos, são muitos. São muitos aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica, dizendo que ama a Deus, mas que na verdade nunca amaram a Deus. Porque não são as nossas palavras que expressam o que nós sentimos por Deus verdadeiramente. Não é o que nós falamos, prestem atenção por favor. Não é o que nós falamos quando estamos dentro do templo. Não é o que eu e você falamos quando estamos aqui em oração. Aqui nós declaramos que amamos, que cremos, que confiamos. Nós declaramos através da oração, por meio de canções, que Ele é tudo para nós, que Ele ocupa o primeiro lugar de nossas vidas, que nós daríamos, se possível for, até a própria vida por Ele. Mas não é o que nós falamos aqui dentro que comprova, que prova para Deus que nós o amamos, que nós somos sinceros e verdadeiros com Ele, mas é o que nós fazemos lá fora. Você entendeu, sim ou não? Quem entendeu, por favor? Eu vou dizer mais, eu vou além. Não é no culto que você apresenta a Deus dentro da igreja que você prova que você o ama. E onde é? É no culto que você o apresenta lá fora no mundo. Lá fora. Porque a nossa vida, ela é um culto diário, constante a Deus. Não é o que você faz aqui dentro que demonstra que você ama a Deus, que prova para Deus que você é sincero na sua fé. É o que você faz na sua casa, é o que você faz no seu trabalho, no seu dia a dia, é como você age quando você está com os seus amigos, com as suas colegas, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Amém? Amém, gente? Não é o que você faz aqui dentro. Aqui você canta, aqui você bate palmas, aqui você louva, aqui você ora, aqui você faz um monte de coisas. Um monte de coisas que para quem está de fora vê, poxa, como aquela pessoa ama a Deus. Olha como ela canta, olha como ela louva, olha o quanto que ela bate palmas, olha o tanto que ela coloca força na oração. Não é o que você faz aqui, é o que você faz lá fora. É o que você é quando você está entre quatro paredes. É o que você é quando você está sozinho no seu quarto, de frente a um computador.
É a maneira que você se comporta quando você está com a sua namorada, com o seu namorado, com o seu noivo, com a sua noiva, que você às vezes se esquece que não é seu marido, que não é sua esposa, que vocês não são casados para agir como marido e mulher. É o que você faz lá fora. Por isso que Paulo diz assim: o amor seja sem fingimento, hipocrisia. O ato de fingir os verdadeiros sentimentos e intenções do coração. Amém, gente? Só que preste por favor atenção. Eu posso ser hipócrita com você. Eu posso fingir que te amo, te odiando, e você nunca perceber. Eu posso fingir que quero o seu bem, querendo a sua desgraça, e você nunca perceber isso. Porque nós sabemos fingir. Só que uns para os outros, para Deus, não tem como fingir. Por causa de quê? Porque de Deus nada se pode o quê? Esconder. De Deus não se esconde nem os pensamentos. Todos os nossos pensamentos, eles estão claros aos olhos de Deus. Então não tem como ser hipócrita no reino de Deus. Se nós somos sinceros, nós somos sinceros. Se nós somos hipócritas, nós somos hipócritas. E Ele sabe quem são os crentes sinceros e os hipócritas. Amém? Como é que você conhece um crente sincero? Paulo continua: o amor seja sem hipocrisia. Ele conclui, ainda no versículo 9: detestai, odiai o mal, apegando-vos o quê? É simples de você entender. Quando um cristão é sincero e verdadeiro, ele é assim, ó. Ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado e o diabo, a imundícia, a sujeira. Amados, um verdadeiro crente, ele ama tudo que Deus ama, e ele odeia tudo que Deus odeia. Você entendeu, sim ou não? Sim ou não, gente? Deus ama ou odeia o pecado? A Bíblia fala o quê? O que Deus sente pelo pecado? Amor ou ódio? É ódio. Então, se Deus odeia o pecado, todo aquele que é sincero com Ele odeia também. Mas não é o que você vê. Não é o que você vê na prática. Na teoria, todo mundo que está dentro de uma igreja odeia o mundo. Não é mais do mundo. Não faz mais parte desse mundo. Mas na prática não é muito bem o que se vê por aí. O crente sincero, você percebe ele odeia o pecado, ele odeia a imundícia, a mentira, o engano, a perversidade, e ele ama a santidade. Olha o que a palavra diz: detestai, odiai o mal e apegando-vos ao bem. São características de uma pessoa que realmente é cristã. Características de um homem, uma mulher que verdadeiramente é de Cristo. A sinceridade, o ódio pelo pecado e o amor pela santidade. Quando você é sincero com Deus, meu irmão, você ama a oração. Você diz não ao pecado, mesmo sabendo que tem uma consequência, mesmo sabendo que a maldição virá, mesmo sabendo que se você pecar, você vai plantar uma semente maligna e vai colher um fruto horroroso. Mas não é por medo do pecado, da consequência do pecado que você não peca. É pelo amor que você tem a Deus. É pelo prazer que você tem de agradar o seu Deus. Amém? São características fortíssimas de uma pessoa que verdadeiramente pertence a Deus, serve a Deus, ama a Deus de todo o coração. Mas infelizmente, existem mais crentes hipócritas do que sinceros no meio cristão.
Você concorda comigo, sim ou não? Eu estou falando alguma bobagem? Existem mais hipócritas do que sinceros. Continuando no verso 10, Paulo diz assim, versículo 10 e versículo 11, vamos ler. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns ao quê? Aos outros. Aqui Paulo está falando de uma outra característica fortíssima de um cristão: amar ao próximo, amar ao seu irmão como a si mesmo. Amém, gente? Todo cristão genuíno ama. Amar não significa dizer que eu vou aprovar o que você faz. Amar não significa dizer que eu vou ocultar de você a verdade. Não é porque eu te amo que eu vou passar a mão na tua cabeça. Não é porque eu te amo que eu vou te agradar, que eu vou pregar o que você gosta de ouvir, o que você se sente satisfeito, bem em escutar. Agradar, passar a mão na cabeça, dizer sim para tudo, não é sinônimo de amor. Quem ama cuida, quem ama repreende, quem ama castiga. Não é assim que nós fazemos com os nossos filhos? Sim ou não? Eles não entendem que nós o amamos. Mas na hora de repreender, nós repreendemos. Na hora de castigar, nós castigamos. Na hora de tirar, nós tiramos. Na hora de falar não é não. Quando é sim, é sim. Quando ele erra, nós punimos. Mas em momento algum, nós deixamos de amar. Mas hoje, dentro de uma igreja, o povo só é amado se o pastor falar o que eles gostam, que é prosperidade, vitória, não sei o que mais. Isso não é sinônimo de amar. Eu não provo que amo vocês quando prego vitória para vocês. Sabe quais são os cultos que eu provo que amo vocês? Os cultos que eu repreendo vocês, que eu repreendo o seu pecado, porque é o seu pecado que te condena ao inferno. Não é quando eu passo a mão na sua cabeça, estando você errado. Isso é hipocrisia. Isso é típico de um falso profeta. Agradar todo mundo e sempre. Eu demonstro que amo a sua alma, que desejo a sua salvação, quando eu não passo a mão na sua cabeça. Por isso que eu trouxe essa mensagem hoje, para você refletir. Você é um cristão falso ou um verdadeiro? Você tem sido um crente sincero ou um hipócrita? É claro que Deus, com essa mensagem, a nossa intenção é fazer com que você se arrependa e seja uma pessoa sincera diante de Deus. Não seja mais um a envergonhar o Evangelho diante da sua família, diante dos seus amigos, entre aspas, dos seus conhecidos, dos seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola, vizinhos. É claro que nós queremos isso, que você mude, que você se encaixe dentro da vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Então Paulo fala sobre o segundo maior mandamento, o amor. O amor. Não existe cristão sem amor. Se o cristão não ama, ele não é cristão. Ele não é cristão. A Bíblia diz que Deus é amor, irmão. E aquele que ama permanece nele. Aquele que não ama é mentiroso. O amor ao próximo. O desejo de ver com que outros sejam salvos, alcancem o que você alcançou, a graça de Cristo, a misericórdia de Deus. Amém? No verso 11, Paulo ensina assim para eles: no zelo. Sabe o que significa no zelo, gente? Na dedicação a Deus, na vida devocional com Deus, na fé cristã, digamos assim. A Paulo diz assim: não sejais remissos
Olha o que Paulo ensina no verso 11 para os cristãos de Roma: nos zelos, na fé, na vida cristã, amados irmãos, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, fazendo o quê? O que, gente? Servindo ao Senhor. Veja aí, na folhinha que eu te dei. Segunda característica de um verdadeiro cristão: ele é uma pessoa dedicada a Deus, pelo que Paulo prega aqui. Amém, gente? Olhe para mim, por favor, preste atenção. Não há vantagem alguma, não há razão alguma em você se converter ao cristianismo, se tornar cristão, crente, e não ter uma vida dedicada a quem? A Cristo. Você fez o quê? Você não fez nada. Você aderiu à fé cristã, você tornou-se um protestante, mas você não dedica a sua vida a Cristo. Então você não fez nada. Você fez o que nós chamamos, mudou de religião. Mudou de religião. Saiu do catolicismo para o cristianismo, do budismo para o cristianismo. Saiu do espiritismo, do islamismo, ou sei lá de onde você veio, para o cristianismo. Mas se você não tem uma vida dedicada a Cristo, é como se você trocasse 6 por meia dúzia. Não fez nada. Não fez nada. Porque o que caracteriza você como cristão é a sua dedicação a Cristo, ao Evangelho de Cristo. Amém, gente? Quem entende, por favor? Você compreende? Então, uma outra característica fortíssima, segunda característica de um crente verdadeiro, de um cristão genuíno: a dedicação que ele tem a Deus aqui na terra. E Paulo diz: no zelo não sejais remissos. Veja aí, remisso, aquele que tarda em fazer ou dizer alguma o quê? É a explicação da palavra, a tradução, que tarda em fazer ou dizer alguma coisa. Resumindo, é aquele que sabe o que deve fazer e não faz. É aquele que sabe o que deve fazer e não faz. Você sabe que você tem que procurar aquela pessoa, aquele familiar, o seu marido, o seu irmão, o seu vizinho, o seu irmão da igreja, e pedir perdão, porque você está brigado com ele, você está com raiva dele, você o ofendeu, mas não faz. Você entende sim ou não? Sabe que tem que se batizar, mas não se batiza. Você sabe que tem que abandonar o pecado, mas você não abandona. Você sabe que tem que parar de mentir, mas não para. Você sabe que tem que abandonar os vícios, porque agora você é cristão. Você sabe que tem que abandonar a prostituição, porque você agora é cristão. Mas você não faz. Mas você está servindo a Deus, mas de forma errada, de forma carnal, de forma falsa. Não é assim que se serve a Deus. Não é assim que se serve a um Deus santo, justo, puro. Paulo diz: no zelo, na fé, não sejais remissos. Se você sabe o que tem que fazer, faça. Faça. Se você sabe qual é a sua obrigação, cumpra a sua obrigação. Se você sabe quais são os seus deveres, cumpra seus deveres. E Paulo fala ainda no verso 11: sede fervorosos de espírito, servindo a quem? Ao Senhor. O que significa ser fervoroso? Consulta aí, por favor. Ser cheio de devoção
Na vida com quem? Com Deus. Paulo, irmãos, aqui, ele quer dizer o seguinte: nós não podemos servir a Deus de uma forma mirrada, seca, desinteressada, sem gana. Eu costumo sempre dizer, talvez seja uma comparação um pouquinho grotesca, chata, mas é verdade, gente. Eu costumo sempre dizer, se as pessoas buscassem a presença ou ter a presença de Deus, a plenitude de Deus, como elas buscam ter dinheiro, elas seriam cheias do poder do Altíssimo. E nos dias atuais, eu ainda posso fazer outra comparação, que é o que eu mais vejo: a idolatria pelo corpo. A idolatria pelo corpo. Se as pessoas buscassem ser cheias do Espírito Santo, o quanto que buscam ter um corpo perfeito, um corpo que chama atenção, um corpo sarado, elas seriam cheias do poder do Altíssimo. Paulo ensina para eles que nós não devemos servir a Deus, buscar a Deus de uma forma murcha, gente, desmotivada. O que significa ser fervoroso? É ser cheio de devoção, meu irmão. É você gastar tempo. Gaste tempo com Deus. Você gasta tempo com rede social, você gasta tempo trabalhando para ganhar dinheiro, você gasta tempo na academia para ter um corpinho bonito, você gasta tempo passeando, agradando sua carne, você gasta tempo para tanta coisa na sua vida. Gaste tempo na oração, gaste tempo na sua vida com Deus. Gaste tempo na sua vida devocional. Gaste tempo, meu irmão, estudando a palavra de Deus, estudando o Evangelho, as Escrituras, gente. Você passa horas e mais horas pesquisando na internet como prosperar. Você passa horas no Facebook. Por que você não pode passar algumas horas recolhido em jejum? Por que você não pode tirar algumas horas, ainda que seja 1, 2 vezes na semana, para você estar em um lugar secreto, sozinho, reservado, em jejum, em consagração para o seu Deus? Foi isso que Paulo quis dizer para eles. Sirvam a Deus com fervor. Sirvam a Deus com fervor. Não é assim que se serve a Deus, gente. Não é assim que se serve a Deus. Sem oração diária, sem oração matinal, sem oração noturna, sem oração durante o dia, sem leitura bíblica, sem santificação, sem se desviar do pecado, sem resistir à tentação, sem compromisso de ir ao templo. Gente, quando é que vocês vão entender o que significa o culto? Quando é que as pessoas vão compreender o significado de um culto? Sabe o que é culto, gente? O ajuntamento, a reunião da igreja, a igreja reunida em oração, a igreja reunida dando glória a Deus, estudando a palavra da salvação. São coisas que nós temos que fazer de forma constante, fervorosa, meu irmão. Firme, forte, fiel, sedenta por mais e mais do Senhor. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus, amados. Infelizmente, essa parte onde eu estou é uma das partes que quase não existe na igreja. Irmão, se você fazer uma pesquisa, dentro da igreja, com todos os membros e frequentadores, se você fizer um levantamento de quem diariamente ora,
de quem diariamente estuda as Escrituras e regularmente jejua, você vai ter uma decepção. Porque as pessoas sequer entendem o que significa devocional. Devoção a Deus é você ter todos os dias um momento para Deus. É o seu momento de intimidade com Deus. É o seu momento de desfrutar da presença de quem? De Deus. No seu quarto, no seu escritório, na sua casa, no seu quintal, lá no vale, lá no monte, lá na chácara, lá não sei na onde. Se você não tiver para onde ir, entre dentro do seu carro e fique lá com Deus, em oração, estudando a Bíblia. É isso que enche a gente do Espírito Santo, pessoal. Mas o povo acha que ficar cheio do Espírito Santo é ir para a igreja e começar a gritar feito uns doidos. Aleluia, glória, 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 glória. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Ou então ficar rodando feito uns bobos. Não é isso que enche ninguém do Espírito Santo. Se eu botar aqui um forrobodó, meu irmão, e começar a rodar, rodopiar, falar aleluia, glória, feito um destrambelhado, isso não enche vocês do Espírito Santo, nem muito menos a mim. O que nos enche do Espírito Santo é vida com Deus, é comunhão com Deus, igreja. Você sabe por que muita gente, eu vou para a igreja domingo, vou vazio, volto vazio. Sabe por que vem vazio e volta vazio? Porque não tem vida com Deus lá fora. Você passa a semana toda, meu amado, e você não sabe o que é pegar uma Bíblia. Filho, irmã, você passa a semana inteira e você não sabe o que é meia hora, 20 minutos, 40 minutos de recolhimento em oração. Você passa a semana inteira e não sabe o que significa pelo menos 3 horas de jejum. Aí você quer chegar domingo aqui e quer que eu faça uma mágica com você? Como é que eu vou fazer mágica? Você tem que ter sua vida com Deus, meu irmão. Seu devocional, sua comunhão íntima, particular, diária com Deus. Amém? Você imagina um exemplo. Aí eu passo o sábado todo vendo futebol, shopping, praia, praça, hambúrguer. Aí de noite, Facebook, WhatsApp, Twitter e o diabo todo. Aí chega o domingo de manhã aqui no altar, Espírito Santo, eu estou aqui, sou teu servo, viu? Agora me usa. O Espírito Santo fala a mim, esse camarada aí, ou ele é doido, ou ele acha que eu sou empregado dele. É assim, é. Para mim estar ministrando para você agora, meu filho, eu estudei ontem. Eu gastei tempo. Quando os irmãos chegaram lá em casa ontem, o Manuel e a Tatiane, ainda viram como é que estava a mesa da minha sala. Eu gastei tempo consultando, pesquisando, vendo traduções de palavras, fazendo comparações, para que eu tivesse uma base e com a direção do Espírito Santo poder ministrar para você. Não é assim na bagaceira não, gente. O povo passa a semana toda pecando, aí quer chegar domingo na igreja e quer que faça mágica? Não tem mágica, irmãos. Não existe mágica. É como se você plantasse a semana toda, para quando você chegasse domingo no templo, no culto de adoração, você colhesse aquilo que você plantou. Vocês entendem? Sim ou não? Muito bem. Versículo 12. Vamos para o versículo 12. Terceira característica de um cristão verdadeiro: ele é uma pessoa espiritual. Isso aí está na folhinha, no resumo aí, ó. Ele é uma pessoa espiritual, de acordo com o verso 12. Paulo diz assim: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração sede o quê? Perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Olhe para mim, por favor. Primeiro versículo 13, o 12, né? Ele é uma pessoa espiritual. Veja aí, o que significa regozijar-se?
Regozijar significa se alegrar. Por que o cristão verdadeiro é uma pessoa espiritual? Porque ele tem esperança. Ele tem esperança em quê? Qual é a maior esperança de um crente? Qual é a maior esperança da minha vida? A maior esperança de muitos é um dia poder andar num carro melhor. Sabe qual é a esperança de muita gente dentro da igreja? É um dia ficar magro, ficar magrinha. A minha esperança é de um dia Jesus voltar. Eu tenho esperança que ele ainda volte esse ano. Eu tenho esperança que ele volte antes do meu filho chegar aos 12 anos de idade, para ele não conhecer o pecado. A esperança de um crente, irmão, é a volta de Cristo, é a eternidade com Deus, é o céu se abrindo e ele sendo chamado pelo Cordeiro de Deus. A nossa esperança, ela não está ligada a essa terra. Porque o crente verdadeiro é espiritual? Porque ele tem esperança na volta de Jesus. Pastor, eu sou da igreja, eu sou crente, eu sou evangélico, mas eu não creio na volta de Jesus. Vai embora, irmão. Volta para a tua vida, volta para o teu mundo. Crente que não crê na volta de Jesus não é crente, irmão. Crente que não crê na volta do Salvador não é crente. A fé cristã baseia-se nisso. Jesus voltará para buscar, resgatar a sua igreja, os seus filhos. Nós somos espirituais. Crentes genuínos são pessoas espirituais. Estão no mundo, mas não são do mundo. Estão na terra, mas não são da terra. Estão somente de passagem, são peregrinos. Estão voltando para casa. Estão voltando para o lar. Onde é o nosso lar? No reino de Deus. Amém? Paulo diz assim: Ele regozija-se na esperança e ele é paciente na tribulação. Ele suporta as tribulações por causa de Cristo. O crente, que é uma pessoa espiritual, e ele tem uma vida dedicada à oração. Isso está no versículo 12. Alegrai-vos na esperança, seja paciente, suporte pacientemente as tribulações por causa de Cristo. E na oração, seja um homem, uma mulher dedicada. Deus é Espírito, e somente por meio da oração em nome de Cristo é que nós temos contato com Deus. Nós somos levados à sua presença. A sua presença vem até nós. Ele nos toca, nos abraça mediante a oração. E Satanás, não sei como, eu não sei como infeliz ele faz, mas ele está conseguindo tirar da igreja a sua maior força, que é a oração. É impressionante como as pessoas têm preguiça de vir para a reunião de oração. No nosso caso aqui na terça-feira. O crente é uma pessoa espiritual, gente. E uma das características de uma pessoa espiritual é a dedicação na oração. Você tem que ter diariamente o seu momento de orar. Você tem que ter o seu momento de orar. Quando dá a hora de orar, pare tudo e ore. É por isso que nós temos que sempre colocar esse momento para o fim do dia, antes de dormir. Por quê? Porque estamos em casa, não estamos na rua, não estamos na faculdade, não estamos no trabalho. Pare tudo e vá orar. É por isso que você tem que fazer isso pela manhã.
acordar um pouco mais cedo, 40 minutos antes do horário comum, normal de você acordar, para ter o seu momento de oração com Deus. É o que faz você manter-se vivo, em contato e comunhão com Ele. Quem está aprendendo a palavra de Deus? Quem está aprendendo o Evangelho? Diga graças a Deus. Versículo 13, Paulo diz assim: compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Olha aí, por favor. Olha aí na folhinha. O cristão verdadeiro é uma pessoa boa de coração. Hospitalidade, acolher ao necessitado. Escute, eu vou contar só uma história aqui para fazer você entender como a igreja está perdida. Olhe, há um tempo desse atrás, um pastor de uma igreja muito grande, eu não sei onde foi isso, chegou até mim essa história. Ele convidou um pastor de fora, dizendo que esse pastor iria trazer uma revelação de Deus para aquela igreja. Ele viria trazer a revelação de quem estava ou não estava preparado para subir com quem? Com Cristo para a glória. Muito bem. O que aconteceu? Ninguém conhecia o tal pastor. Aí o pastor veio, se disfarçou de mendigo, passou lá uns bregués no corpo, ficou fedendo, e ele ficou na porta da igreja, por ali. A igreja, nesse culto, deu aproximadamente 1.000 pessoas, 800 pessoas. Sabe quantas pessoas apertou a mão do mendigo? 200, 20, 2. O povo foi chegando, amarrado, demônio. As madames chegam, queima. E os presbíteros? Aí daí, Satanás. Isso é o diabo para atrapalhar o culto de hoje. Aí deu a hora do culto, agora o pastor sobe no altar. Boa noite, igreja, paz. Fique de pé, nós vamos receber o pastor fulano de tal. Aí todo mundo esperando ele sair pelo altar. Ele vem lá da porta. O mendigo fedorento. Aí ele vem de igreja dentro. Aí todo mundo começa o quê? Abaixar a cabeça. Aí ele sobe no altar e diz: pois é, eu vim aqui para falar sobre quem está preparado e quem não está. Pois eu digo para vocês uma coisa: de todos vocês que estão aqui dentro, só aqueles 2 ali, estão preparados para a salvação. Porque só eles sabem o que significa amar o próximo como a si mesmo. O pastor pegou e foi embora. Hospitalidade. A igreja é assim, de gente ruim, irmão. Tem crente que não dá um prato de comida a ninguém. Todo cristão genuíno e verdadeiro é uma pessoa boa de coração. Ele não é besta, mas ele é bom. Por causa de quê? Porque o coração dele é transformado por Deus. Ele agora sente como Deus sente. Ele ama como Deus ama. Amém? Continuando, versículo 14. Agora vamos do 14 até o 21. Abençoai os que vos perseguem, Paulo disse. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A Bíblia manda a gente chorar com quem chora, não é? E se alegrar com quem se alegra. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de vocês serem orgulhosos, Paulo disse: concedei com o que é humilde. Sejam humildes, porque o orgulho fez o anjo mais importante dos céus transformar-se em Satanás. Imagine com a gente que não somos nada. Não sejais sábios. Essa vai para os sabichões da Bíblia, os que se acham superior a tudo e a todos, pobres de alma. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis
a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Paulo diz: pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ô irmão, tem crente que não dá de comer nem para o amigo. Olha, se tem crente que se você ver ele der um prato de comida para o inimigo, tem veneno. Tem a dúvida, vai morrer. Não ajuda nem o amigo, quanto mais o inimigo. Paulo diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se ele tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E Paulo fecha: não te deixes. Observe que essa parte aqui ele repete 2 vezes, né? Ele fala aqui no verso 21. Deixa eu só olhar aqui onde foi a outra parte que ele fala. Aqui no verso 17, né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Do versículo 14 até o 21, o que a gente pode tirar daqui como característica? A 5ª característica de um crente verdadeiro: ele tem o caráter de quem? De Cristo. Ele se parece com Cristo. Ele vai, acompanha aí por favor no estudo. Ele, a exemplo de Cristo, abençoa os que o perseguem, alegra-se com os que estão alegres, chora com os que choram, não é orgulhoso, ou seja, é humilde, não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o quê? Com o bem. Isso é ser parecido com Cristo. Não ser orgulhoso, estender a mão, perdoar, amar o próximo, não pagar o mal com o mal, se alegrar com o que se alegra. Você se lembra que quando Jesus chega diante de Marta e Maria, irmãs de Lázaro que estava morto, ele chorou? Quando ele viu o alvoroço, o tumulto, o povo em pranto, ele também chorou, porque ele sentia a dor das pessoas. Jesus tinha compaixão dos pecadores. Ter compaixão é sentir a dor do outro, gente. E eu não vejo isso dentro da igreja, irmãos. Eu não vejo isso entre nós. Compaixão. Falta compaixão. Se falta compaixão, falta Cristo, meu irmão. Nós precisamos rever os nossos valores, os nossos conceitos cristãos. Precisamos voltar à cruz de Cristo. Precisamos voltar a carregar o fardo do Evangelho. Eu preguei para vocês nessa manhã características de um cristão verdadeiro. Guarde esse estudo. Se aprofunde nessa palavra. Conserte-se com Deus. Se arrependa. E volte ao primeiro amor, às primeiras obras. Diga graças a Deus. Amém?